Embora a peça tivesse chegado na tarde de sexta-feira, o sábado e a celebração da Páscoa haviam atrasado o arranjo. O Kenita, convertido à religião judaica, aproveitou aqueles minutos de descanso para desatar a faixa de pano que cingia a sua fronte e cabelos, torcendo-a e escorrendo abundante suor que a empapava. Depois convidou-me a segui-lo até o canto onde guardava o famoso candeeiro. Habituado a distinguir e manipular todo tipo de objetos metálicos, identificou logo o motivo da minha presença na forja, retirando-o, sem perder tempo, do meio de um montão de caldeirões e traces velhos enferrujados. Receei que ele se entretivesse a examiná-lo. E dei graças aos céus pelo providencial dia festivo. Se os artesãos tivessem feito o trabalho, teriam encontrado, quase com toda a certeza, a estranha peça e a antena camuflada entre os pingentes. Nesse caso eu ficaria numa situação comprometedora. A pancada partia a base que sustentava a caixa de ferro, que também ficou danificada, numa aresta e em 3 das 4 lâminas de vidro colorido. Com algum nervosismo, simulando um interesse especial pelos pormenores do candeeiro, pedi-lhe que me deixasse ver. E o homem, encolhendo os ombros, aproximou-o de mim. Senti fraquejar em minhas pernas. Por entre as fissuras dos cristais, vi a tríplice mecha de cânhamo e a concavidade do azeite. E por baixo, tateando com os dedos, o microfone, solidamente colado à base do candeeiro com o ímã. Agora eu tinha de descolá-lo e esconde-lo no saco de borracha. Mas o ferreiro e João Marcos continuavam atentos aos meus movimentos e à minha decisão. Tinha de encontrar a forma de os distrair ou afastar de mim durante uns segundos. Perguntei ao capataz quando calculava ele que estaria pronto e quanto iria custar o reparo. Não soube responder a nenhuma das perguntas. Aquilo, aparentemente tão fácil, começava a ficar complicado. E o chefe da oficina, impaciente pelo que, de fato, parecia uma coisa sem importância, fez o gesto de pegar o candeeiro. Por um momento senti-me desfalecer. Mas, recordando a minha promessa de dar um presente à mãe do moço, retive a peça e disse ao Kenita algo que lhe agradou muito. Aos gritos, aproximando o meu rosto do ouvido dele, disse-lhe que desejava comprar-lhe um objeto que fosse realmente valioso e original. Como não especifiquei que o destinatário era uma mulher, o artesão supôs que era para oferecer a um homem. A verdade é que naquele tempo, e na sociedade judaica, não era frequente os homens oferecerem coisas às mulheres. E menos ainda um pagão e estrangeiro. O erro involuntário de nós dois me levaria a uma descoberta sensacional, pelo menos do ponto de vista da indústria metalúrgica. Valioso e original? Repetiu o ferreiro. Concordei sem hesitar. Dando meia volta, dirigiu-se para o terceiro forno, o que tinha forma de poço. O meu guia foi atrás dele e eu, sem pensar 2 vezes, meti a mão na base do candeeiro e desprendi o microfone. Sem me perceber muito bem do que estava fazendo, atirei a base metálica para cima dos tachos de bronze e apressei-me a guardá-lo. Sem me controlar, fechei os olhos e respirei com todas as minhas forças. O Kenita e João Marcos voltaram logo a seguir. O primeiro trazia nas mãos um tecido fino de algodão preto, que, obviamente, vinha embrulhando alguma coisa. Mas essa coisa, a julgar pelo tamanho do pano que a cobria, devia ser comprida. O ferreiro, ao ver a minha curiosidade, sorriu, divertido. E, retirando a parte superior do pano, deixou ao descoberto uma autêntica obra de arte. Uma espada de uns 60 ou 70 centímetros, enfiada numa bainha de marfim, finamente esculpida dos 2 lados com um entrançado de estrelas de 5 pontas. Percebi que havia um erro. Mas, fascinado, peguei no punho branco e cilíndrico, também de marfim, desembainhando a arma. Como o gladius romano, era uma espada de duplo gume e uma ponta pequena mas afiada. Ao brandi-la, notei algo estranho. Pesava muito pouco. De repente, o reflexo avermelhado das forjas espalhou-se pela lâmina, chamando a minha atenção. Examinei o suposto ferro e, desconcertado, descobri que ambas as faces eram cruzadas por uma série de belas e suaves marcas ondulantes que lhe davam uma tonalidade branco-azulada.
Levantei os olhos e o sorriso de profunda satisfação do Kenita confirmou as minhas suspeitas. Aquilo não era ferro. Era aço. Mas, como podia ser? As primeiras descrições conhecidas do chamado aço de Damasco datam do ano 540 d.C. Devia haver confusão. Aproximei-me de uma das aberturas dos crisóis e, à luz do fogo, examinei mais uma vez com os olhos e com os dedos a enigmática superfície da espada. Tivera a oportunidade de contemplar mais de uma vez o fascinante exemplar existente no Museu Metropolitano de Arte, de Nova York, uma cimitarra persa do século XVII, trabalhada à base de aço com elevadas concentrações de carbono e com as típicas marcas verticais ou escada de Maomé na lâmina. Sim, não havia dúvida. Aquelas partes esbranquiçadas do aço eram carboneto de ferro ou cementite. E as faixas escuras do fundo eram de ferro, com um índice inferior de carbono. Certamente, eu sabia que o uso do aço de Damasco era provavelmente conhecido no tempo de Alexandre Magno, 232 anos antes da nossa era. Mas, até aquele momento, não havia uma constatação fidedigna de ter sido utilizado e manipulado no século e o nome Damasco do aço não provém do seu lugar de origem, mas do ponto onde os cruzados o descobriram. As melhores espadas deste tipo foram fabricadas na Pérsia e, difundidas pelos muçulmanos, chegaram à Rússia medieval, onde se lhes deu o nome de bulat. A proporção de carbono nestas espadas oscilava entre 1,5% e 2%. Eram de extraordinária resistência à compressão e, durante séculos, isso foi um segredo de Estado, bem protegido. O ferreiro não queria revelar-me o seu segredo. Mas, depois de lhe garantir que eu só pretendia saber qual o lugar de origem do misterioso material que servia para fabricar uma arma assim, levou-me a uma pequena cabana de palha e mostrou-me uma pastilha de uns 75 milímetros de diâmetro, cor de chumbo e muito semelhante aos discos usados no hóquei sobre o gelo. Era o famoso Volts, ou aço fabricado na Índia, e que, isso ele não me quis dizer, tinha começado a lhe ser entregue regularmente por uma caravana mesopotâmica. No terceiro forno, sempre no maior dos segredos, o ferreiro mergulhava a peça de Volts em temperaturas que oscilavam entre os 650 e os 850 graus centígrados, forjando depois o aço. Os aços com um elevado teor de carbono são dúcteis a estas temperaturas. Como não tinham termômetros, estes engenhosos ferreiros calculavam as diferentes temperaturas por referências antiquíssimas e transmitidas de pais para filhos, como a encontrada no templo de Balgala, na Ásia Menor. Dizia assim: aqueça-se o bulat aço de Damasco, até ele deixar de brilhar, tal como o sol nascente no deserto, arrefeça-se depois até abaixo da cor da púrpura real, e introduza-se no corpo de um escravo musculoso, a força do escravo transfere-se para a lâmina e é a única que confere a sua resistência ao metal. À margem desta última e fantástica prescrição, a verdade é que as indicações das cores, sol nascente e púrpura real, eram bastante aproximadas. Cerca de 1000 graus Celsius para o sol nascente e uns 800 para a púrpura real. Por último, as peças eram temperadas em salmoura quente, a 37 graus Celsius. Devo confessar. O meu primeiro pensamento foi adquirir aquele exemplar super secreto, desconhecido, até, para as legiões romanas, e levá-lo para o módulo. Mas esta ação não teria sido aprovada pelo cavalo de Troia e, tal como planejara, optei por obedecer ao meu impulso inicial. Oferecê-lo, não a Maria, a mãe do rapaz, mas a Elias, seu pai. No fundo, o meu presente seria igualmente bem recebido pelos dois. Não houve problemas nem regateios na venda. Os 50 denários exigidos pelo ferreiro pareceram-me justos. Em compensação, consegui que o arranjo do candeeiro entrasse também naquele preço final. Ao receber as moedas de prata, o Kenita, encantado com a inesperada e perfeita operação, pegou no amuleto que tinha ao pescoço e beijou-o. Era um cravo de bronze de um supliciado na cruz. Talvez mais à frente surja uma oportunidade para falar também das incríveis superstições dos judeus e pagãos que povoavam a Palestina de Cristo. Mas, meu Deus, tenho tantas coisas para contar.
Só peço forças para chegar ao fim do relato daquilo que foi a nossa segunda e terceira aventuras. Consultei a posição do sol. Faltavam cerca de 2 horas para se pôr. Devia apressar-me se quisesse localizar os pastores de Emaús. Lucas diz no seu evangelho que entardecia quando se aproximavam da povoação e que os discípulos tentaram convencer o aparecido a pernoitar em casa deles, já que o dia declinava. Estas pistas, embora inseguras, eram as únicas de que eu dispunha. Se a aldeia em questão ficasse a 60 estádios, dado fornecido também por Lucas, 24, 13, 14, era lógico supor que os irmãos, bons andarilhos, dada a sua condição de pastores, deveriam partir de Jerusalém por volta das 17 ou 17h30. Isto é, 1 hora ou hora e meia antes do ocaso, nessa data às 18h22. Com um pouco de sorte, talvez os encontrasse ainda em casa de José. Como ficava em caminho, detivemo-nos uns minutos na residência do jovem João Marcos. O rapaz, feliz, correu ao encontro da mãe e contou-lhe atabalhoadamente as nossas andanças. Elias, o esposo, ainda não tinha regressado, e, impaciente por ir ao encontro do ancião de Arimateia, coloquei a minha prenda nas mãos de Maria, aproveitando para lhe agradecer as atenções que tivera comigo. Atônita, a mulher não conseguiu pronunciar uma palavra. E, sem lhe dar a hipótese de rejeitar o presente, despedi-me dizendo-lhe que tinha quase a certeza de nos voltarmos a ver ao cair da noite. O silêncio reinante na casa, em especial no andar de cima, deu-me a entender que tudo continuava igual entre os amigos do mestre. E, sem esperar por João Marcos, saí correndo e desci rapidamente uma das rampas semi-escalonadas que ia acabar no ângulo sul da cidade.